Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje de vermelho, né? Tanto eu como o Padre Ricardo estamos, porque celebramos dois mártires, São Cipriano e São Cornélio. Foi um papa e outro foi bispo. Foram martirizados. E o papa, que foi martirizado, na época ele ia ser levado para ser martirizado em outro lugar. E aí ele, olhando para o céu, reconheceu a grandeza de Jesus que deu a vida por ele. E ele voltou e falou: não, eu quero morrer diante do meu povo que está aqui. E aí ele foi decapitado. Os cristãos da região pegavam os lenços e passavam no sangue do papa que tinha sido martirizado e falava: esse é o sangue da fé. E aí vem aquilo que vem para nós. O sangue dos mártires foram semente de fé para motivar cada vez mais os cristãos a olhar para Cristo Jesus e segui-lo como caminho, verdade e vida. Interessante isso. Às vezes nós não conhecemos bem a vida dos nossos santos. Eu estava preparando essa reflexão e peguei esse livro que eu tenho há bastante tempo. Um Santo de Cada Dia, que nos ensina muitas coisas. Nos ensina muito como amar Jesus, como todos os santos amaram e deram a sua vida. Foram martirizados em fidelidade a Cristo Jesus. Que nós possamos cada vez mais buscar o conhecimento para que a nossa fidelidade e a nossa fé possa ser uma fé perseverante, uma fé firme, uma fé que não se deixe conduzir por uns caminhos que o mundo hoje vem nos trazendo para cada um de nós. E hoje celebramos o terceiro dia da novena de São Padre Pio. E São Padre Pio, ele nos deixou muitas coisas, ensinamentos. Muitas frases que vão nos enriquecendo pela sua fidelidade, também nos tornando fiel a esse chamado que o Senhor nos faz, né? Eu separei 3 fases para nós fazermos essa reflexão e uma do Evangelho aqui também. A primeira: arme-se com a arma da oração e terá mais força no combate diário da sua vida. Amados irmãos, nós muitas vezes temos perdido o interesse pelas orações. E a oração não pode ser simplesmente um blá blá blá, mas uma oração firme, que leve a um encontro pessoal com o Senhor, que nos faz transformar a nossa vida. A oração muda a nossa vida. Por isso que São Padre Pio nos chama: arme-se da oração. E quando nós nos armamos da oração, nós vamos vencendo o egoísmo, a ganância, a prepotência que muitas vezes quer entrar na nossa vida. A oração vai nos moldando cada vez mais a sermos verdadeiros cristãos que queremos seguir Jesus Cristo como caminho, verdade e vida. Por isso que São Padre Pio nos ensina: arme-se e terá força no combate diário. Será que nós temos combate diário? Com certeza que temos, né? A nossa vida é sempre um combate. Mas não existe vitória sem guerra. Precisamos entender que esse é um combate que nós já entramos nele vitoriosos, porque Cristo já venceu por nós. Por isso que São Padre Pio tem essa confiança de nos levar a ter a certeza que a força da oração nos leva ao combate diário, mas também nos leva à vitória. Por isso que nós precisamos nos armar da oração. Outra frase muito interessante que ele fala para cada um de nós: deve-se falar a Jesus, não apenas com os lábios, mas também com o coração. Em alguma circunstância, só com o coração. Precisamos cada vez mais abrirmos o nosso coração para essa vivência diária da intimidade com o Senhor. Precisamos não só dobrar o nosso joelho no chão, mas dobrar o nosso coração. O nosso coração muitas vezes não está falando aquilo que o nosso coração, as nossas palavras às vezes não está falando aquilo que o nosso coração está querendo dizer. Precisamos se abrir, falar ao Senhor com o nosso coração, com as nossas lágrimas muitas vezes, para que possamos viver esse combate diário. Precisamos reconhecer. Olha o que Paulo fala na primeira leitura para nós. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sou o primeiro deles. Entenderam o que é
a oração nos leva, a intimidade com o Senhor nos leva. Olha o que Paulo fala: eu sou o primeiro dele. Amados irmãos, precisamos entender que a oração nos leva a reconhecer as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, porque aí entra a ação de Deus, nos tornando fortes, vitoriosos. Paulo reconhece que Jesus veio para os pecadores e eu sou um deles. Por isso que nós precisamos reconhecer que somos pecadores, mas não podemos parar no pecado. Precisamos olhar para Jesus como Paulo e deixar Ele transformar a nossa vida. Precisamos reconhecer que somos fracos, somos pecadores, mas não podemos nos permitir ficarmos amarrados no pecado, porque temos um Deus que deu a vida para nos resgatar. É o que Paulo fala. Jesus veio para resgatar os pecadores, ou seja, resgatar todos nós, como resgatou a Paulo. Mas precisamos cada vez mais voltar a essa intimidade com o Senhor. Deixar que o nosso coração se encha de alegria ao dialogar com o Senhor. Falar com o coração é reconhecer as nossas fragilidades e dizer: aqui estamos, Senhor. Nos ajuda cada vez mais a voltarmos verdadeiramente a sermos cristãos que vivam a fidelidade a Ti, como São Padre Pio. A terceira frase de São Padre Pio que eu coloquei para nós fala assim: a sociedade hoje não reza, por isso está desmoronando. Olha o que fala o Evangelho para nós hoje: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. É um pouco diferente do outro evangelho, mas eu quero pegar essa frase: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O mundo hoje já não reza. O mundo hoje já não quer mais fazer a vontade de Deus. O mundo hoje quer fazer a vontade própria, esquecendo que nós precisamos voltar a fazer a vontade de Deus. Seja na dor, na angústia, no sofrimento, a vontade de Deus tem que prevalecer. Olha o que nós rezamos nessa novena: que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Precisamos cada vez mais permitir que o Senhor venha nos ajudar a cada vez mais a ser homens e mulheres que vivam uma profunda vida de oração. Por isso que a palavra nos ensina hoje que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Por isso o homem que tem juízo constrói a sua vida. A palavra nos falou hoje: construiu a sua casa no alicerce da rocha. Mas é construir a nossa vida. A nossa vida pessoal precisa ser construída nessa rocha que é Jesus. Por isso que está desmoronando a nossa vida pessoal. Por isso que nós não temos mais homens e mulheres que vivam a fidelidade a esse Senhor, porque tem medo de proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Falamos de tudo neste mundo, mas não falamos que a nossa vida precisa ser entregue ao Senhor, que a nossa vida precisa ser pautada na fidelidade a esse Deus. Por isso que a palavra nos ensina também nessa noite: mas aquele que constrói a sua casa, a sua vida, no alicerce, na lama do barro, vai desmoronar. E a palavra nos chama a atenção nessa noite, e principalmente nessa novena de São Padre Pio. E a sua ruína foi completa. Precisamos cada vez mais nos transformarmos e permitir que o Senhor venha nos ajudar, para que a nossa simplicidade, a nossa fidelidade possa reconhecer que precisamos construir a nossa história de vida em Cristo Jesus. Por isso que hoje a sociedade já não tem permitido mais estarmos concretamente fiel à oração. Temos rezado pouco, precisamos rezar mais. Por isso que o mundo hoje está desmoronando. Por isso que hoje tantas famílias têm desmoronado. Por isso que hoje tantas comunidades têm se esvaziado, porque nós temos perdido a alegria e a perseverança da oração. Somos chamados como esses dois mártires, a reconhecer que precisamos doar a nossa vida para que a vida de Cristo possa estar pautada em nós, para que nós possamos ser testemunha neste mundo de que Cristo Jesus é o único caminho para a nossa vida. Não dá mais para voltar. Uma das palavras que o Senhor me colocou quando eu estava rezando por essa reflexão é que está faltando em nós uma fidelidade mais profunda, mais verdadeira e mais sincera na nossa vida. E quando eu falo para todos nós, falo para eu, diácono, também. Quantas vezes eu preciso ser mais fiel?
Quantas vezes eu preciso rezar mais? Quantas vezes eu preciso me entregar mais? Quantas vezes eu preciso confiar mais? Todos nós precisamos. Por isso, vai fechando os teus olhos e vai pedindo ao Senhor nessa noite que, assim como esses dois mártires deram a vida para que a vida chegasse em Cristo Jesus até nós, para que todos os santos e santos que deram a vida possa ser exemplo de fidelidade para cada um de nós. Vai pedindo ao Senhor nessa noite que nos ajude a voltarmos a sermos fiel na oração, no combate diário. Vai pedindo ao Senhor nessa noite que, assim como São Padre Pio foi fiel ao projeto de salvação que Jesus trouxe para ele e para toda a humanidade, que nós possamos também sermos fiel. Sermos fiel nas pequenas coisas. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, faz-me fiel. Serei fiel, vamos proclamar. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver serei fiel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.